Feliz Ano Novo? Você acha que Deus te daria Feliz Ano Novo? Uma reflexão importante para a gente fazer hoje. Eu não sou uma pessoa polêmica, eu não gosto de ficar sendo contra, nada disso, mas eu quero te inspirar a reflexão. Cara, você acha que Deus te daria Feliz Ano Novo? Porque no calendário judaico isso já aconteceu, o Ano Novo já rolou. Na Austrália já aconteceu e a gente ainda vai passar por ele, né? Então imagina Deus olhando dessa perspectiva celestial aqui do céu para a terra, ao invés da terra para o céu. Se a gente invertesse o nosso olhar, será que Deus estaria nos dando Feliz Ano Novo? Porque o tempo é efêmero, né, cara? A gente está no Cronos e Deus está em outro tempo, que é o Kairos. E a gente não vai falar um pouco sobre essas palavras, não. Hoje o foco é outro. Mas vamos começar a refletir sobre o que essa frase produz em nós. Feliz Ano Novo. Uma expectativa, uma esperança, torcer, cara, vai dar certo, vai ser um ano diferente. Eu fico lembrando, cara, olha, ano passado, 2019, para esse ano, estava olhando aqui as minhas anotações do ano passado, e a expectativa que a gente tem é: esse ano vai ser diferente, esse ano vai tudo ser diferente. E o que muda de um dia para o outro, né? Amanhã apenas mais um dia, ontem foi outro dia. O que muda de um dia para o outro? Na verdade, a contabilidade dos anos, a organização do calendário, será que realmente faz diferença? O calendário não muda nada. Uma palavra muda tudo. Esse é o tema da mensagem hoje. Quero te levar à reflexão. Você relaxa, fica em paz, mas eu tenho certeza. Meu objetivo hoje é transferir coragem para o seu coração, ousadia. Porque toda vez que a gente recebe coragem, com ela nós podemos ter ousadia. Nós só podemos ter ousadia se antes nosso coração se encher de coragem. Se tiver medo, a gente jamais vai conhecer ousadia. E a ousadia é a única maneira da gente realizar o que ainda não foi realizado. Fazer algo que ainda não foi visto. Ver o invisível, experimentar e viver o impossível. Então essa é a única maneira, é a ousadia. Você vê todas as curas que dependeram diretamente da fé das pessoas. 80% das curas foram porque as pessoas tomaram um ato de fé, foram ousados, arriscaram, responderam à fé. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho algumas impressões para compartilhar com você sobre o ano de 2021. Eu estive essa semana orando, um tempo de ouvir, sintonizar, e aí eu fui anotando ali alguns versículos, algumas referências, e aí ontem eu fiz uma lista de profetas que eu admiro, que eu sigo, e eu fui visitando o perfil de cada um para ver qual era o parecer, o que eles estavam, e para minha surpresa, graças a Deus, eu tive uma confirmação ali, inclusive de mesmos textos, mesmos versículos, sobre o que Deus está compartilhando. Então nós estamos caminhando no alinhamento do Espírito, sabe? Se você sintonizar na rádio do Espírito, você vai ouvir a mesma coisa. Então, eu quero convidar você para essa reflexão de hoje. Está pronto? Está preparado? Vamos lá? Eu quero começar com uma história. Eu não lembro o ano certo, mas eu sei que eu viajei em muitos lugares aqui do Brasil, conheço diversos aeroportos, muitos e muitos aeroportos, e entre eles tem um que eu sou mais familiar, que foi quase minha casa, né? Eu já dormi nesse aeroporto, já tomei banho nesse aeroporto, já troquei de roupa, já fiz de tudo que você imagina nesse aeroporto. Jantei, almocei, tomei café da manhã, passei o dia inteiro, a noite inteira nesse aeroporto, diversas vezes, às vezes em sequência, interrompido, às vezes ao longo do ano, que é o aeroporto de Guarulhos. É um dos maiores aeroportos do Brasil. Você pode comparar aí, é um dos principais, acho que é o principal do Brasil, aeroporto internacional de Guarulhos. E você tem também de Campinas, que é gigante, de Brasília. Você anda horas entre um portão e outro. E o que acontece? A gente frequentava muito isso, não só porque a gente viajava muito, mas porque a gente ficava ali muitas horas esperando. Eu lembro as primeiras viagens que eu fiz com a Global, eu ficava ali muitas horas, no mínimo aí 6 horas, eu e Queijo, né? Queijo até fez muito mais disso do que eu, mas eu estava no início ali, era parte do staff, antes de fazer parte da equipe de administração. Eu era ali parte do staff
e eu tipo, por vezes, algumas dessas viagens, eu tinha que ir para o aeroporto, ficar plantado ali, esperando os gringos chegarem em diversas partes do mundo. E são muitos voos, né? Muitos portões. Então a gente tinha que ir para um portão, esperar um gringo, depois ir correr, pegar um ônibus, ir para o outro portão, de tão longe que era, para aguardar outro gringo. Então a gente conhece aquele aeroporto de cabo a rabo, do início ao fim, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, de tanto tempo que a gente passou ali. E o que acontece é que muitas vezes existiam contratempos, infortúnios entre um voo e outro. Tinha alguns gringos que perdiam a mala, tinha alguns gringos que atrasavam o voo, que perdiam o voo, como diversos infortúnios de aeroporto ali. Quem já passou por alguns infortúnios sabe do que eu estou falando. Então a gente ficava ali muitas vezes com uma plaquinha escrito global. E houve alguns episódios que eu lembro que a minha plaquinha, boa parte das vezes, era plastificada, mas teve uma vez que ela era apenas de papel, e eu na chuva molhei e fiquei sem a plaquinha. Então como o gringo ia saber que eu estava ali, e como eu saber qual gringo que estava chegando? Assim, eu sabia o nome da pessoa que eu estava esperando, mas não sabia como ela se parecia. Eu não sabia como ela estaria vestida, e etc. Então você se imagine ali num portão de desembarque, inúmeras pessoas chegando de diversos voos, e em função da alfândega elas saem em momentos diferentes, às vezes do mesmo voo. Então não tem como você dizer assim, olha, esse bando que está vindo aí, ele é do voo de Atlanta, por exemplo. E aí você vai dizer assim, pô, esse é o voo de Atlanta, então essa galera que está saindo, entre eles estará a pessoa que eu estou procurando. Em função da alfândega, às vezes isso bagunça, isso mistura com diversos voos que desembarcam ao mesmo tempo ali naquele portão de desembarque. E aí eu estava ali, procurando um gringo, e o gringo me procurando alguém, sem saber quem. E ele estava ali num país diferente, não sabia a língua, não conseguia se comunicar. E então algo era determinante ali naquele momento, que era a comunicação. Comunicação ali era muito importante. E tinha uma dificuldade de comunicação, que era o idioma. Então ele não estava familiarizado com os sinais, as convenções gramaticais, os símbolos, a articulação, vogais, consoantes, a combinação, esses símbolos idiomáticos. Ele não estava familiarizado com isso, então não conseguia decifrar e entender essas informações. Então ele tentava se comunicar, e tudo que ele tinha na mão era um pedaço de papel com o seu voo, com sua passagem, etc. O seu passaporte. Era tudo que ele chegava em mãos ali, e ele ia fazer o que com aquilo? Né? Como que ele ia se informar? Inúmeras pessoas aguardando, inúmeras famílias, maridos, esposas aguardando seus entes queridos e abraçando, pessoas de terno, motoristas de táxi, chofer, empresas, pessoas de empresas, vans, pessoas ali esperando com nomes, né, nas plaquinhas, determinadas pessoas. Então era realmente meio bagunçado um portão de desembarque, e é rápido, tudo muito rápido, correria, gente cheia de mala passando. Já deu para entender o cenário, né? Então o gringo chegou ali e eu estava procurando por um nome, então eu comecei a chamar por esse nome constantemente durante algumas horas. Eu não tinha como, não conseguia, apesar dos meus esforços, eu não podia sair dali para resolver o problema e confeccionar uma plaquinha. Então a única coisa que eu podia era ficar ali para não correr o risco e piorar a situação. Então a comunicação era ali muito importante. E de repente eu fiquei chamando pelo nome, chamando, até que de repente esse gringo estava ali procurando, meio perdido. Na verdade era uma senhora, devia ter uns 40 e poucos anos, ele quase 50 anos, e aí ela finalmente, ai, que bom, te achei, que bom. E a palavra que eu tinha era global. A palavra que conectava, né? Eu falava global e chamava a pessoa pelo nome, global. E aí a pessoa, sou eu, beleza, achamos, encontramos finalmente. E o que acontece? Se aquilo não acontecesse, provavelmente esse gringo ia ficar ali perdido, a gente ia ter que procurar, e alguns deles têm dificuldade com questão de ir para outro país sem estar com conexão na internet. Então alguns se complicam ali na hora de fazer o registro no Wi-Fi do aeroporto, não conseguem conectar no WhatsApp para estabelecer uma comunicação direta dizendo: cheguei, estou vestido assim, essa é minha foto,
e etc. E a gente estabelecia essa conexão. Então era meio conturbado aí no início, né? 2012, essa época ainda o WhatsApp estava começando, então era mais difícil essa comunicação. Então, como que é importante você estabelecer uma comunicação? Uma palavra muda tudo, global. Mudou aquela realidade. Aquela pessoa poderia pegar um táxi e parar num lugar errado, poderia pegar um ônibus, poderia ser assaltada, poderia colar com a pessoa errada, poderia ser enganada. Então, quantas vezes a gente está ali fiados, baseados em recursos, em idiomas, coisas que a gente aprendeu que não fazem diferença para o cenário que a gente se encontra. E o que faz diferença é uma palavra. Uma palavra faz diferença. Então, muitas vezes, o calendário é algo que a gente se fia, deposita uma esperança ali, mas ele não vai fazer diferença. Ele não vai mudar nada na nossa vida. Amanhã, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3, vai mudar o quê? Se você for o mesmo? Nada. Vai mudar o quê se você não tiver uma palavra? Absolutamente nada. Então, eu quero te dizer isso. Deus tem um tempo kairos que é diferente do nosso cronos. Então, as coisas acontecem no tempo de Deus. Elas têm um desenrolar dos fatos aqui no Cronos. Mas você tem duas oportunidades. E eu quero te fazer uma pergunta. Em que lugar você está? Entre a fé e a esperança. Deixa eu te colocar aqui uma diferença entre fé e esperança. Imagina que a fé, ela seria a esperança seria como se você estivesse num estádio. Você está ali na arquibancada e você fica olhando para o jogo, torcendo. Você é torcedor de algum time de futebol? Já torceu por alguma coisa, por algum esporte, algum campeonato? Você fica ali torcendo, mas você não pode fazer nada para mudar o resultado daquela partida. Nada que você faça vai mudar aquela realidade. Tudo que te resta é torcer. Mas a nossa vida, nós não temos o convite, o nosso lugar não é de estar numa arquibancada torcendo para que as coisas deem certo na nossa vida, para que as coisas encontrem seus lugares, para que o nosso time cumpra o seu papel, cada um cumpra a sua vocação, o seu chamado. Não é na arquibancada que a gente vai fazer diferença. É no vestiário, se aquecendo, se preparando. Veja, eu postei agora algumas horas atrás, olha só. Para entrar num jogo, um atleta precisa aquecer, um maratonista precisa alongar, um surfista precisa remar. Então, não existe ocasião melhor do que essa para a gente se preparar para entrar em campo. Para entrar no dia de amanhã, entrar com uma perspectiva que a nossa esperança, ela não deve estar depositada nas circunstâncias, no que virá, no além, no devir, seja lá o que for. A nossa esperança está depositada num Pai que tem poder para mudar qualquer realidade, e melhor do que mudar a realidade, porque a gente fala isso, às vezes soa um pouco humanista, porque colocando o homem no centro para Deus fazer as nossas vontades. Não é disso que eu estou falando. Ele tem poder para nos incluir nos seus planos, e ele nunca perdeu nenhuma batalha. Nada surpreende Deus. Deus não está no céu roendo as unhas com a pandemia. Não está, cara. Ele não está, ele é amor, ele é paz, e esse reino. Nós vamos falar sobre esse reino. Cola comigo aqui, sintoniza o seu espírito, fica atento, que Deus vai falar com você hoje. Eu tenho alguns versículos importantes, algumas impressões sobranas para compartilhar com você. Mas é necessário que você decida no seu coração: eu não vou ficar na arquibancada, eu vou andar por fé. Andar por fé é entrar em um campo, é se preparar, mudar a mente. Entendeu a relação? Primeiro você se aquece como um atleta. Como? Renovando a mente, se posicionando, se preparando, depositando a sua esperança no lugar certo. E aí, cara, você entra em campo para praticar e viver por fé. Não pelo que você vê, mas pelo que você crê. O justo viverá pela sua fé. Então, se existe uma resolução importante para você fazer sobre esse tempo que nós estamos iniciando, é uma declaração de posicionamento. Eu vou me posicionar, eu vou andar por fé. Ok? Em geral, a mensagem que eu quero transmitir, o meu objetivo aqui, produz em você posicionamento, fé. Amém? Posicionamento e fé. Você vai viver, andar por fé. E isso vai produzir coragem e ousadia em você. Meu desejo com essa mensagem é isso. Vamos lá? Precisamos de uma visão para 2021. Precisamos de uma visão para esse tempo.
Nós precisamos desesperado. Por quê? Porque sem a visão a gente vai perecer. Deixa eu te contar mais uma história. Muitos anos atrás eu fui para a praia com a minha família. A gente estava ali hospedado numa casa de praia que ficava algumas quadras da praia. No dia seguinte, todos os dias de manhã, eu acordava e já ia direto, atravessava a rua, ia para a praia, dar um mergulho para dar aquela acordada. E aí eu voltava, porque eu gosto de tomar um banho gelado de manhã, então, pô, já vou entrar no mar, dar aquele choque, dar aquela acordada legal, vou aproveitar o dia aqui das férias. E aí, na noite anterior, rolou uma tempestade durante a noite anterior. Isso gerou uma ressaca no mar. Eu não tinha percebido, eu dormi, não percebi que tinha uma tempestade. Ao atravessar a rua, não percebi que a rua ali tinha umas poças de água, etc., que tinha resquícios que tinha chovido na noite anterior. Eu não percebi. Então eu entrei no mar despreparado. E dessa maneira eu entrei naquela ressaca e eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. O que está acontecendo? Eu comecei a me debater e enfim, sabe, o mar puxando para dentro, eu perdendo minhas forças, já cansado. Eu era um adolescente ali e eu falei assim, cara, eu vou morrer. Eu lembro de ter falado assim, Espírito Santo de Deus. Eu no meio do mar. E aí de repente veio uma onda e me cuspiu para fora, me jogou para fora. Eu peguei, fui nadando, um jacaré meio doido ali. E aí saí ali na arrebentação, na areia, etc. Consegui sair do mar. E aquilo se tornou uma parábola para o resto da minha vida. Que nós precisamos nos posicionar. Muitas vezes a gente não sabe o que está rolando na atmosfera, no ambiente, a gente não tem todas as informações, não sabe como se portar financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, a gente não está preparado. Então, é muito importante que a gente saia em alerta. Eu falei assim, eu não posso sair de casa mais da mesma maneira. A parábola se tornou para mim o seguinte, não saia da cama mais sem estar posicionado, senão vai tomar onda na cabeça. Então, assim, aquela ressaca, naquele dia tinham muitos surfistas lá, depois que eu saí eu vi. Porque são pessoas que estão posicionadas e usam aquela ocasião que para muitos é adversa, para eles é o melhor dos mundos, entende? Porque eles estão posicionados, porque eles sabem o que fazer com a força do mar. Eles sabem se posicionar. Esse é o meu convite. A gente precisa de visão para se posicionar, para se vier alguma onda contrária, a gente está posicionado para surfar e curtir aquele momento, vivendo na bondade, na dispensação da bondade de Deus. Eu quero te fazer esse convite hoje, para a gente se posicionar. Vamos lá? Eu quero ler com você aqui o versículo de Abacuque, capítulo 2. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele dará à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava em tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Leia Kairos, ou seja, um tempo determinado de Deus. Mas se apressa para o fim, não falhará, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Tem alguns pontos aqui cruciais desse texto, que ele toca em assuntos delicados no nosso interior. Aperta alguns botões, sabe, no nosso interior que são delicados. Então, primeira coisa, nós precisamos nos posicionar numa torre de vigia para ver o que ele vai falar. A gente só enxerga se antes a gente ouvir. Então, o objetivo de subir numa torre de vigia, todo mundo que sobe numa torre é para enxergar, é para ter visão. Então, suba para uma posição de sensibilidade e percepção para que você possa ouvir, para que então você possa enxergar. Esse foi o meu convite do último domingo, para você se posicionar para ouvir a direção. E aí, munido daquilo que você recebeu, você precisa responder a isso escrevendo. Você precisa escrever essa visão, escrever isso que Deus te dá, planejar, entende? Isso é muito importante. Porque existem pessoas que vão correr com isso. Ao verem a visão da sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, ou isso aplicado à visão de Deus para os seus negócios, a visão de Deus para a sua vida profissional, a visão de Deus para a sua família, a visão de Deus para o seu ministério, a visão de Deus para o seu futuro, ao pessoas ao seu redor, ao ouvir e ver isso, elas vão correr com isso. Por quê? Porque a missão e a visão delas serão compatíveis com a sua. Isso é muito importante.
Agora, um ponto que é muito delicado pra gente, o tempo do cumprimento disso. Às vezes a gente fica ansioso, parece que está demorando. Nós vamos falar isso mais à frente um pouco. Então, assim, o convite aqui é espera. Então, primeiro, se posiciona, sobe, depois ouve, depois enxerga, depois registra, depois compartilha e em seguida espera, meu irmão. Espera. Essa é a direção de Deus para nós. É a pequena introdução do que eu tenho para dizer. Então, qual foi o meu sentimento para esse ano? E as impressões que Deus me deu? Olha, é meio delicado falar isso, mas eu sinto que é um tempo de guerra. É um tempo de adversidades, porém de vitória. Preste atenção nisso. Se não fosse aquela afronta de Golias, Davi nunca estaria no trono. Certo? Então, o que se levantou para te derrubar, se você estiver posicionado e ouvindo a voz de Deus, vai te promover e não te derrubar. Eu creio nisso e eu vivo isso. Todos os momentos que eu senti uma evolução, uma promoção do céu, sabe, um avanço, você vê nitidamente evidências de um avanço, de uma progressão, de um crescimento. Isso está atrelado diretamente a oposições, obstáculos, circunstâncias adversas, esmagadoras que se levantaram. Então, esses momentos que eu identifiquei, esse crescimento, está diretamente relacionado a isso. Por quê? Porque os desafios nos convidam a crescer. As dificuldades vêm para nos fortalecer. Os obstáculos nos ensinam. Com os obstáculos você aprende, você evolui. As dores forjam o nosso espírito, purificam o nosso espírito. É como se fosse uma chama que vem limpar. Nosso espírito como? Nosso espírito muitas vezes está contaminado, envenenado pelo medo. Nosso espírito que muitas vezes está envenenado pela insegurança, pela ansiedade. E o espírito, que é o que está por trás da nossa alma, é que determina nossas ações. O nosso humor, a nossa posição, como a gente reage, como a gente escolhe, como a gente decide. A gente não decide com a cabeça, a gente decide com as emoções. A neuropsicologia explica isso aí. Então o que acontece? Você pega pelo seu estado de espírito, ele está em cheio, ele está irrigado, abastecido, encharcado de fé ou de medo, de amor, de poder ou de insegurança. Então o seu espírito vai te ajudar a se posicionar. Para isso você precisa de uma visão, certo? Então eu sinto que nós estamos passando por uma tempestade, tempos turbulentos. E eu vou ler para você o versículo que Deus compartilhou comigo. Mas o meu objetivo não é produzir medo nem insegurança em você, claro que não. E Isaac sentiu no espírito que vai ser um tempo difícil. Não é isso. Vai ser um tempo de oportunidade, vai ser um tempo de vento contrário. Para quem é águia e está posicionado, vento contrário é boa notícia, voa alto. É disso que eu estou falando, entende? Então, o que eu estou dizendo para você, para quem é surfista, vai ser uma boa notícia. Para quem é águia, é uma boa notícia. Agora, para quem é galinha, é uma péssima notícia. Vem um tempo de capote para quem é águia, para quem é galinha. E vem um tempo de voar alto para quem é águia. É isso que eu estou falando. Vamos ler o versículo que Deus compartilhou. Esse foi um versículo nevrálgico, assim, sabe? Aquele ponto crucial, bem no meio, ali no cerne. Essa é a palavra que Deus me deu para o próximo ano, ó. Hebreus 12, versículo 25 a 29. Tenham cuidado para não se recusar a ouvir aquele que fala. Aquele que fala. Porque se aqueles que recusaram ouvir o mensageiro terreno não escaparam, e aí entre aspas Moisés, porque Moisés recebeu, escreveu na tábua as leis, desceu do monte para compartilhar com o povo rejeitou, e aí o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então essa é uma referência a esse texto. Porque se aqueles que recusaram ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente nós não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Imagina qual seria o destino dessa gringa se ela rejeitasse a minha voz. Ela ouviu lá, Global, e eu a chamei pelo nome. Se ela rejeitasse a minha voz, qual seria o destino dela? Certamente de confusão, certamente de despesa, de prejuízos, de desconforto, de cansaço, de desgaste.
certamente. Eu lembro que naquele dia estava chovendo bastante, né? E a gente estava com um ônibus preparado, com ar-condicionado, com água, com uma alimentação, tudo preparado para receber as pessoas. Então, mesmo num cenário de tempestade, tinham pessoas que estavam ali acolhidas, preparadas, envolvidas, para desfrutar daquilo. Mas se ela rejeitasse a minha voz, ela não iria desfrutar daquilo que estava preparado para ela. Vamos lá. Quando Deus falou naquela ocasião, Moisés, deserto, Egito, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete, mais uma vez, presta atenção, palavra para 2021, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada, de modo que permaneçam apenas coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradeçamos a Deus adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Olha que interessante. Nós começamos a experimentar algo esse ano que as coisas começaram a ser abaladas na Terra. A maneira de se fazer negócios, a maneira de se fazer educação, a maneira de conviver em família, a maneira de se relacionar, a maneira de se comunicar, muita coisa foi abalada. Instituições foram abaladas, igrejas foram abaladas, hospitais mudaram, né? Muita coisa mudou. Sistema de saúde, política, muita coisa foi abalada. Então, o que pode ser abalado, será abalado, para que permaneça aquilo que é inabalável, o reino de Deus. O reino está avançando, o reino está vindo sobre a terra, e Jesus virá nos buscar para governar sobre esse reino, entende? Então, onde está o reino de Deus? Onde os homens concordam e se submetem ao senhorio de Jesus, ao governo de Deus. Onde os homens concordam com Satanás, Satanás governa. Por isso existem algumas regiões que são mais afetadas com pobreza, com problemas de saúde, exatamente porque a população concorda com os valores mundanos. Por isso que é importante a gente sempre cultivar e renovar a mente das pessoas da nossa cidade, para que a nossa cidade possa desfrutar do reino que é justiça, paz e alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha que boa notícia. Nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Se você está no reino, então você não será abalado. Opa, preste atenção. Isso não é um evangelho triunfalista. Isso não significa que você não vai passar problemas, perseguições, etc, etc. Nós passamos por situações assim, mas nós pertencemos a um reino inabalável. Glória a Deus. Porque nosso Deus é fogo consumidor. No original, a ideia implicada aí é que é um fogo que consome aquilo que é lixo, aquilo que pode ser descartado. Então tem muita coisa construída em vaidade, em futilidade, em avareza, em destruição, coisas promovidas pelo Deus desse século, entende? E eu sinto que Deus vai vir abalar, e nós pertencemos a um reino inabalável. E agora, olha que interessante, ele dá uma dica, uma progressão, passo a passo. Veja, uma vez que a gente recebe esse reino, ou seja, quem recebe o reino, responde com gratidão. Como responde com gratidão? Agradecendo verbalmente a Deus. Está escrito aqui. Como que a gente agradece a Deus? Adorando. Como que a gente adora? Com reverência e santo temor. Então, como Deus espera que a gente adore? Com reverência e temor no nosso coração. Amém? Então vamos àquele ponto do inabalável. Esse é um ponto delicado aqui no nosso interior. Não, então tipo assim, então vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Mas nós não seremos abalados. Veja esse texto aqui, Mateus 7:25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não foi abalada porque tinha alicerces na rocha. Aleluia! Glória a Deus! Então, o fato de você ser cristão, ser cidadão do reino, ser um embaixador do reino, não vai te impedir de passar por tempestades. Não vai te impedir, não vai te livrar das tempestades.
mas vai te livrar nas tempestades. Você não será abalado. Entende? Muitas pessoas estão passando dificuldades, desafios, obstáculos e etc. Eu lembro de vários empresários que no início da pandemia, empresários da nossa igreja e de fora também, me procuraram, e eu lembro de ter compartilhado alguns princípios, algumas palavras, algumas verdades, relembrar, reanimar, fortalecer, consolar, encorajar, edificar. E ao se posicionar, esses empresários que estavam no início da pandemia pensando em fechar os negócios, passaram a prosperar no meio da pandemia. Pessoas do mesmo segmento, outras empresas do mesmo segmento, outras lojas do mesmo segmento, se abateram profundamente, foram abaladas por essa tempestade, foram destruídas, assim como a casa construída na areia, foi destruída, negócios fecharam, mas houveram situações de pessoas que praticaram os princípios, se fundamentaram na rocha, se fundamentaram na palavra, na direção profética. A Bíblia fala bem claro, né? Crede nos profetas e prosperareis. Então, algumas palavras liberadas, eles agarraram, palavras que foram liberadas nos cultos, palavras de conhecimento, profecias, se agarraram àquilo, se fundamentaram na rocha, nos princípios da palavra e não foram abalados. Pelo contrário, prosperaram, voaram como a águia. E eu tenho uma outra boa notícia para você. A boa notícia é, as chuvas virão sobre todos. Mas se você estiver na rocha, você vai estar firmado. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é Mateus 18, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Essa é a segunda parte, o versículo adiante, fala, tu és Pedro, sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, se nós vivemos eclesia, igreja, família, se nós nos encorajamos, profetizamos uns para os outros, liberamos palavras de conhecimento, instruímos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, se isso acontece nessa vida de comunidade, se a gente está vivendo como igreja, o inferno não vai prevalecer. Nós iremos prevalecer contra o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. A gente não só vai estar posicionado, protegido, mas a gente vai avançar. E o inferno não vai resistir. Você está entendendo? Eu não estou falando apenas de um povo que será preservado no meio de uma tempestade. Eu estou falando de pessoas que irão prosperar, avançar em meio à tempestade, com saúde. Uma outra palavra que eu tenho para compartilhar com você, uma outra impressão. Eu sinto que algumas pessoas se sentem como se fosse Lázaro. Você lembra de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Elas tinham mandado chamar Jesus. Jesus chega 4 dias depois da morte de Lázaro. Algumas pessoas se sentem o caso como Marta e Maria. Agora, olha só que interessante. Marta, ela falou a mesma frase de Maria. As duas falaram a mesma frase. Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas uma se rende aos pés de Jesus. Se quebranta. Corre até o abraço de Jesus. A outra fica esperando Jesus chegar para confrontar Jesus. Pô, Jesus, como que você faz isso comigo? Pô, teu amigo, nossa família. Aqui a gente não era fechamento, a gente não era ali, pô, melhores amigos, íntimos. Pô, tu chegou atrasado, Jesus. Tipo assim, se você tivesse aqui, ele não ia morrer. E Maria vem com uma atitude diferente, de adoração. E isso me dá uma direção para esse ano. Esse é um ano de adorar, tá? Esse é um ano de ouvir. Esse é um ano de enxergar. Esse é um ano de você cultivar a sua vida espiritual, certo? E responder em adoração, se render. Então Maria chegou e se rendeu a Jesus, de tal forma que a adoração de Maria fez Jesus chorar. 2 versículos apenas na Bíblia falam que Jesus chorou. Quando ele olhou para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas. Jesus chorou. E a segunda vez quando ele viu Lázaro morrer. Então,
quando Maria chegou até ele. Então, assim, a atitude de adoração nossa mexe com o coração de Jesus, sabe? A adoração libera o sobrenatural. Então, eu sinto que algumas pessoas estão, de certa forma, com o coração assim: poxa, Jesus, onde você estava nessa tempestade? Ele estava bem do teu lado e no teu barco. Você demorou, Jesus, parece que Deus está demorando a fazer alguma coisa. Não está. Ele chega na hora certa. E Ele nos chama pelo nome. E Ele tira tudo que precisa ser removido. Às vezes algumas situações parecem já irreversíveis. Às vezes algumas situações parecem que já estão cheirando mal. Mas eu tenho uma palavra para você, para esse ano. Jesus está chegando no jogo. Jesus está chegando no jogo. E Ele não se atrasa. Ele chega no tempo de Deus. No nosso tempo parece que já foi. Parece que já não tem mais jeito. Parece que é irreversível. Mas no Kairos de Deus, por isso que calendário não muda nada. Tempo do homem não muda nada. O que muda é uma palavra. Uma palavra de Jesus: Lázaro, vem. Qual foi a palavra? Vem. Sabe? Uma palavra e tudo muda. Uma palavra e tudo muda. Por isso esse versículo de Hebreus: não nos recusemos a ouvir. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Nós precisamos ouvir. Esse é um ano de ouvir, de ver, de se posicionar, responder em adoração. É tempo de adorar. Tempo de passar tempo na presença de Deus, cultivando o seu espírito. Então, eu leio com você também o episódio de Mateus capítulo 8, versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas apenas uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra e o meu servo será curado. Jesus então falou assim: vai, a tua fé trouxe salvação, cura, libertação para a tua casa, vai. E ele foi naquele mesmo instante, diz a palavra, seu servo foi curado. Então Deus está fazendo algo precioso nos nossos dias. Deus tem uma palavra para liberar para cada situação que você está vivendo hoje. O que nós precisamos? Ouvir, não nos recusar a ouvir, não negociar, não negligenciar o tempo de ouvir, cultivar o nosso espírito, tá? Então eu tenho aqui uma direção clara e prática para você, um desafio para o seu ano. E se eu fosse você, eu tomava nota, escrevia isso em algum lugar para praticar isso cada dia desse ano, porque eu estou te avisando. Será um tempo de adversidade, será um tempo de tempestade, mas quem estiver posicionado vai voar alto. Quem estiver ouvindo, vendo, adorando, vai estar bem cuidado, bem protegido e ainda vai avançar de forma que as portas do inferno não prevalecerão. Quer viver essa realidade? Uma palavra muda tudo, então você precisa ouvi-la, ouvir essa palavra, tá? Então, assim, anota aí essas instruções práticas. Deus está liberando sementes do reino, certo? O semeador saiu para semear, está liberando sementes do reino. Semeia a palavra. Como que eu semeio a palavra? Devocionais, ouvir pregações, podcasts, ler livros, ler a Bíblia toda. Então isso é uma coisa que você vai precisar fazer, que é semear a semente durante esse período. Alimentar a sua vida, cultivar a sua vida espiritual. O primeiro passo para cultivar a sua vida espiritual: semear a semente. São 4 passos para semear a sua vida, para cultivar a sua vida espiritual. Primeira coisa, semear a palavra no seu coração. Então você precisa pegar esses versículos e ir colocando, ler, ouvir, e colocando através das janelas e colocando, semeando no seu coração. Passo 1, ok? Passo 2. Aí depois que você semeou a palavra, você vai precisar cultivar em oração. Presta atenção nisso. Muitas pessoas estão crescendo meditação da Bíblia, mas não terão vida se não orarem. Então muitos desvios acontecem quando a coisa se torna intelectual. A letra mata, o espírito vivifica. Então nós precisamos das duas coisas. Precisamos vigiar e orar. Precisamos combinar e equilibrar essas duas coisas. Uma vida de oração,
uma vida intelectual cheia de conceitos, cheia de coisas que produzem orgulho, não resiste a uma vida de oração. Porque a vida de oração, ela desestimula a vaidade, desestimula o orgulho. Então nós precisamos dessa vida de oração, cultivar essas sementes com oração, senão não vai dar certo. Então, segundo passo, dica prática para você cultivar sua vida espiritual. Primeiro, semeia a palavra, depois rega com oração. Rega com oração. Terceiro, você precisa crescer. Crescer como? Com fé, atos de fé. Precisa praticar a palavra. Então, assim, eu ouvi, entendi um princípio, vou praticar ele na minha vida. Agora, é muito importante que você esteja próximo do seu líder, porque o seu líder, ele está fazendo isso. É uma pessoa que Deus escolheu, Deus preparou, Deus chamou. Isso é muito importante. Nós não colocamos pessoas na liderança que não são chamadas. Então, muitas vezes são pessoas com sua humanidade, com suas falhas, com suas limitações. Contudo, são pessoas chamadas. Então, pessoas chamadas respondem a esse chamado. Essas pessoas estão caminhando, crescendo, aprendendo. Então, essas pessoas, você vai ter nelas ali, olha como que ele está vivendo esse versículo, esse princípio na vida dele. Então, cola com o teu líder, cola com pessoas mais experientes na fé. Anda com essas pessoas, porque você vai ver nelas o exercício, a prática, o desenvolvimento. Isso vai te inspirar a crescer também. Vai te guiar, te conduzir. Por último, quarto passo, frutificar. Você vai precisar, naturalmente, a pessoa que está cultivando ali, está semeando a palavra, uma vida de oração sendo regada ali, regando essa semente vai crescer no seu estilo de vida. Esses valores vão crescer, esses princípios vão tomar conta, vão ganhar lugar nas suas decisões. O que vai acontecer? Você vai ter testemunhos, você vai experimentar coisas incríveis. E aí chega a hora de frutificar, é a hora de compartilhar. Como? Com os dons espirituais. Então você vai estar equipado com os dons espirituais e você vai poder compartilhar isso. Como? Na prática, através da palavra. Os 9 dons espirituais são dons que envolvem a palavra. Então você vai precisar, você vai crescer, vai se desenvolver, e você vai abençoar pessoas com o seu testemunho, com aquilo que sair da sua boca, com aquilo que você vai transbordar através da sua boca, através das suas atitudes. Atitudes, exemplo, conduta e palavras, declarações alinhadas com o céu. Isso é muito importante, tá bom? Porque você pode contagiar e não ser contaminado. Olha só, eu tive esse período no hospital, eu já estou caminhando para o fim, e nesse período no hospital eu era ali cuidado por enfermeiros. Enfermeiros são pessoas, estão sujeitos também a serem infectados pelo vírus. Só que eles estão tão empenhados em ajudar, em contagiar, em dar um remédio, em ser uma resposta, que eles também cuidam de si. Eles se vestiam, parecia até aqueles lances de astronauta, né? Assim, todos tapados ali, com os procedimentos de segurança, máscara, mais aquele acrílico, sei lá o que, tipo uma máscara grandona assim. Então eles estavam com luvas, todos protegidos, equipados, para quê? Para contagiar sem ser contaminado. Então nós somos a resposta para o mundo hoje. O mundo vai precisar disso, o mundo vai atravessar tempestades de diversas maneiras, em diversos segmentos, diversas formas, e vão precisar desesperadamente acessar aquilo que é inabalável, que é o reino de Deus, que é aquilo que nós somos desafiados. Agora, é possível que você recuse ouvir essa voz, assim como aquela mulher no aeroporto. Se ela não respondesse a minha voz, ela não ia viver uma nova realidade, não ia desfrutar, ia viver desgaste, prejuízo, etc. Então, tempestades virão. É certo que no mundo tereis aflições. Jesus nos advertiu. No mundo tereis aflições. Mas ele venceu o mundo. Ou seja, tem vitória para nós. Tem um caminho que nós precisamos ouvir, ver, nos posicionar. Amém? Declarar essa nova realidade e viver isso. Então, nesse momento agora, onde você está, na sua casa, eu já te dei esses passos práticos, eu quero te incentivar agora. Você fechar os seus olhos, abrir a sua mão, quero orar por você. E hoje eu quero te convidar
na virada do ano, sabe? Vire com gratidão, vire com oração, não peça nada, simplesmente agradeça pelo que passou, agradeça pelo que Deus fez na sua vida, dobre os seus joelhos. Quero te incentivar, vira o ano de joelhos dobrados, cara. Vira esse momento, passa esse momento que no Cronos do homem, no tempo do homem, é para nós isso, mas passa de uma forma que você esteja posicionado no Kairos de Deus, sabe? Para estar posicionado, assim como eu, naquela manhã, não me posicionei, tomei aqueles caixotes ali na praia, com aquela onda, quase morri afogado, passei por aquela adversidade. Nós, se estivermos posicionados, pode ver a adversidade que for, a gente vai estar posicionado, vai estar pronto para passar o que tivermos que passar. Lembrando que isso produz uma boa coisa, porque os reinos desse mundo estão passando e um reino inabalável está permanecendo. E durante aflições, dores, situações adversas, assim, sufocantes, nessas situações o nosso espírito é forjado. Então, olha, a Bíblia é bem clara ao dizer: não vos espanteis passar por várias tribulações, porque elas produzem em vós peso eterno de glória. Então essas situações, essas circunstâncias adversas, elas produzem peso eterno de glória. Produzem uma coisa boa, algo que ninguém vai roubar, ninguém pode tirar, uma parte que não pode ser tirada. Deus abençoe. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. Pare, ouça, agradeça, sabe? Daqui a pouco, eu vou orar por você agora, mas daqui a pouco, meia-noite, dobre seus joelhos com a sua família, agradeça. Não peça nada, simplesmente agradeça e viva esse momento com Deus. Curta a sua família, curta os seus amigos, curta as suas férias, curta o seu descanso, seja lá o que for. Mas prioridade, coisas em primeiro lugar. Vamos priorizar aquilo que muda, aquilo que transforma. Uma palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, assim como Abacuque, nós queremos nos posicionar essa noite para ouvir, para enxergar e para esperar em você. Esperar a direção. Ir contigo, caminhar contigo, assim como a águia, posicionando suas asas, voando alto, o renovo da águia, voando novas alturas, voando contigo, em nome de Jesus, além das tempestades, além das circunstâncias. Nos posicionamos nesse momento, Pai. Eu abençoo cada ouvinte, cada pessoa, cada membro dessa igreja, cada pessoa que está sedenta pelo reino. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre os corações agora. Declaro alegria, declaro justiça. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito do medo, espírito de insegurança, espírito também de distração, Pai, de negligência, de ser equivocado em tempo sério. A Bíblia fala para a gente não se embriagar nesse tempo, para a gente andar sóbrio. Em nome de Jesus, eu oro por sobriedade no espírito das pessoas, para que estejam em alerta, vigiando e orando, não negligenciando, deixando de cultivar a sua vida espiritual, semeando a palavra, cultivando o coração, crescendo em fé e frutificando para abençoar as pessoas ao nosso redor, para que o seu reino seja estabelecido aqui na serra, como é no céu, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente fim de ano. Amém? Amanhã mais um dia como o outro, e você pode sempre ouvir, sempre se posicionar e todo dia viver o reino. Deus te abençoe, vá em paz, eu abençoo sua família, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.